começarmos, gostaríamos de dar-vos um pequeno contexto sobre este debate. Este é o primeiro debate realizado na União de Freguesias de Suportela de Cristo e Portela Suzã, e o nosso objetivo é contribuir para que a população conheça melhor os candidatos e as propostas apresentadas, ajudando a todos a formar uma opinião fundamentada para as eleições que se aproximam. Este debate está a ser gravado sem público presente, mas quero aproveitar para cumprimentar todos que estejam deste lado e todos os presentes. Isto é uma iniciativa do Grupo de Jovens da Freguesia de Suportela e gostaríamos de sublinhar que nós não temos qualquer interesse político ou partidário, estamos simplesmente a fazer um serviço para a comunidade. É a nossa forma de mostrar que a juventude também se interessa e se envolve ativamente na vida local. Cumprimentamos ambos os candidatos que aceitaram estar presentes, informando que todos foram convidados. No entanto, não obtivemos resposta da candidata André Calçada, do Chega, o que impossibilitou a presença neste debate. Queremos também aproveitar para agradecer à Junta de Freguesia por nos ceder o espaço para a gravação e por apoiar este projeto que visa aproximar a comunidade da vida política local. Esperemos que este debate seja útil para todos que nos estão a ver desse lado e esperemos que isto vos ajude a formar uma opinião consciente e que vos deixem votar naquele que vocês acham que é o candidato mais indicado. Muito obrigada a todos pelo seu interesse e esperamos que gostem do debate. Antes de começarmos, quero explicar um pouco as regras. Vão ter 2 minutos por resposta para as nossas perguntas. A ordem das perguntas vai ser alternada para garantir que há uma igualdade e esperemos que isto seja um debate baseado no respeito mútuo. Temos uma duração prevista de 45 minutos. Na apresentação dos candidatos, temos o Sr. Carlos Dias, que é o atual presidente da União de Freguesias de Suportela de Cristo e Portela Suzã, candidata-se novamente, desta vez pelo movimento Acreditar, Progredir e Unir, APU. Sobre as prioridades, tem como a melhoria dos caminhos de Suportela, a criação de lotes de habitação para fixar jovens, a requalificação do ringue, a construção de um centro de convívio para idosos em Cristo e em Portela Suzã, o alargamento do cemitério e a criação de um centro cultural e social. Gostaríamos de saber quais destas medidas considera mais urgentes, como pensa hierarquizá-las e de que forma pretende garantir que a sua concretização durante o próximo mandato. Olá, bom dia a todos. Desde já agradeço o convite e a iniciativa. Suportela tem um problema muito grave com as vias. Os caminhos de Suportela foram abandonados durante muitos anos. Portanto, nós neste momento temos uma parte social que funciona razoavelmente bem na freguesia. Tivemos um mandato que nos tentamos aproximar da população e portanto, apresentar serviços que sejam úteis à população, desde o transporte gratuito para os centros de saúde, as pessoas carenciadas, desde a Caixa Multibanco, foi um serviço que veio beneficiar muito os locais, desde o transporte escolar, que inclusive para mantermos a escola em atividade, tivemos que procurar alunos em DAC para manter a escola. Reduzimos na altura o preço do transporte em 50%, de forma a facilitar a vida às pessoas. Contratualizamos uma enfermeira que presta serviço no centro de dia e é extensiva a toda a população. Portanto, arranjamos serviços que, de uma forma geral, aproximassem as pessoas da Junta e a Junta das pessoas. Agora, efetivamente, partimos para outro patamar e, na verdade, nós temos aqui 2 caminhos que são prioritários, que é o caminho da Gafa, que já está com custo para saneamento, rede de água e pavimentação, e o caminho dos Santiago. São 2 caminhos que são transversais e que é a nossa prioridade neste momento. No segundo patamar, também que já está com o projeto praticamente concluído, temos o loteamento do Viso, porque o loteamento do Viso é primordial para, de forma a conseguirmos fixar alguns jovens na freguesia. Então, digamos que são esses nossos 2 eixos e temos Suportela. Em termos de Eucariste, em termos de pavimentação de caminhos, estão bastante melhores que nós, bastante. Nós, Suportela, portanto, que tem que representar a União de Freguesias. Que finalize a sua resposta. Diga? Que finalize a sua resposta, cabe o seu ponto mais rápido possível. E, portanto, nós lá temos a construção do centro de convívio para idosos, que é o primordial, e na mesma linha temos em Portela Suzã
e o alargamento do cemitério. Isso em Portela se dá porque é uma questão de saúde pública, porque não há uma campa disponível. O Sr. Tomás Belo, a exercer nos últimos 4 anos funções como Presidente da Assembleia desta União de Freguesias, na altura já integrado na lista do Presidente Pina. Sr. Tomás, apresenta como prioridades um plano de manutenção e arranjo de espaços públicos, ampliação da rede de água e saneamento, apoios às famílias, crianças e idosos, parceria e protocolos com associações culturais, recreativas e associações de pais e qualificação dos caminhos. Gostaríamos de saber como planeia fazer o balanço destas propostas, sem priorizar alguma freguesia sobre as outras. Muito bom dia a todos e ao Carlos, portanto também bom dia. Ora bem, eu sou Presidente da Assembleia de Freguesia e como tal incentivar-me a candidatar-me portanto, a Presidente da Junta, atendendo a que a anterior lista vai como independente, falsa independência, na minha modesta opinião. E, portanto, eu apresento-me pela ADN. Claro que, sendo Presidente da Assembleia de Freguesia, isso motivou-me portanto, a candidatar. Quanto às medidas, as medidas, curiosamente, até são muito parecidas e hoje que, portanto, nesta preparação para a minha candidatura, vejo que, por exemplo, em relação ao Seu Portela, de facto, Seu Portela, em muitos caminhos, o caso da Gafa, está no tempo em que eu tinha 10, 15 anos, portanto, em termos de caminhos. Como casas, de facto, melhorou muito, mas os caminhos, portanto, estão muito degradados, mas os caminhos de Seu Portela ainda estão todos em calceta, aquela calceta à portuguesa, nem sequer é, portanto, esta calceta que nós vemos agora aqui na frente. Quanto à juventude, quanto a medidas, claro que as medidas, isto resulta de um debate, portanto, no coletivo da nossa equipa e, portanto, com o decorrer do mandato, provavelmente iremos fazer alterações. Eu próprio, hoje, se fosse a fazer novamente o programa, que já está feito há um mês e qualquer coisa, provavelmente até já o alteraria em algumas medidas. Vejo e ouvi o Carlos a falar sobre o caminho da Gafa. Esqueceu-se, aquilo é uma promoção, como é que eu ia dizer? Eu quero ver quando é que, de facto, o saneamento vai ser feito no caminho da Gafa. Vai ter de finalizar o seu discurso. Pode continuar, mas tem de finalizar. Mas é muito simples. Nós vemos 2 placares portanto, no início do caminho e no final do caminho, em Vila Franca, com um investimento de 380 mil euros, sensivelmente. Já foi a concurso em julho, junho ou julho, foi a concurso por 405 mil. Ninguém se candidatou, portanto, à realização da obra. E, neste momento, voltou a abrir concurso de 503 mil, sensivelmente. Vamos ver o que é que vai acontecer depois das eleições. E é isto que eu tenho a dizer. Poderei dizer mais alguma coisa. Em relação a outras freguesias, portanto, faz de que a União integra, mas depois eu volto. Ok. Bom, tivemos aqui um apontamento. Excederam o tempo em ambos os candidatos, excederam o tempo. Vamos tentar, nas perguntas específicas, reduzir. Começando então as perguntas. Então, uma pergunta para o Sr. Carlos. Queremos começar por abordar primeiro as alianças e o posicionamento. Sr. Carlos, já há 4 anos candidatou-se pelo PSD numa altura em que estava em oposição ao partido atual do atual Presidente da Câmara Municipal de Viana, PS. Hoje apresenta-se como candidato independente com o apoio desse mesmo Presidente. Gostaria de esclarecer os cidadãos desta União de Freguesias sobre o que mudou nestes últimos 4 anos para justificar esta alteração de apoios? Sim. Mas eu tenho que puxar um pouco a fita atrás, eu tenho que responder ao Tomás. Porque
Agora é que eu percebo que aquele no manifesto dele não inclui o caminho da Gafa, porque acha que vai ser difícil conseguir. Mas nós resolvemos muitos outros problemas que se arrastavam há 20, 30 anos na freguesia, batemos a frente e resolvemos. Portanto, este vai ser mais um para resolver. Agora compreendo que é que o seu manifesto não tem prioridade nem o caminho de Santiago, nem o caminho da Gafa. Era só esta parte que eu queria dizer. Portanto, está a concurso, como muito bem disse, e se tudo correr bem, vai-se mesmo fazer. Quanto à situação que temos alterado, nós colocamos o interesse da freguesia, da União de Freguesias, acima do interesse partidário. Nós não deixámos de ter PSDs. Isto foi feita uma análise interna muito profunda do que devíamos fazer. E fizemos com todos, incluindo com o Sr. Tomás, incluindo com ele, que numa primeira fase até concordou connosco. Depois achou que devia ser leal ao partido e não está em causa, mas esquece. O candidato dele à Câmara, por exemplo, não foi nada leal ao partido aqui há uns anos, porque desvinculou-se do PSD porque queria concorrer à presidência da República e a seguir concorre ao lugar de deputado europeu pelo Partido de Nós Cidadãos e pelo Partido da Terra. Portanto, se isto é lealdade, está muito mal. Agora, nós depois fazemos uma análise de analisarmos a parceria que tivemos com o arquiteto Luís Nobre, que sempre olhou para nós, ideologicamente falando, como opositores, mas sempre colaborando connosco, União de Freguesias. E, portanto, nós não tínhamos nenhuma razão para hostilizar o homem, como não tínhamos nenhuma razão para ser contra o PSD. Por isso, entendemos que a melhor solução para a União de Freguesias seria mesmo ser independente. Muito obrigada. Desta vez para o Sr. Tomás, sobre a sua candidatura própria. Nos últimos 4 anos, exerceu funções como Presidente da Assembleia desta União de Freguesias. Hoje apresenta-se como candidato do PSD, liderando uma lista própria, depois de ter sido o único a opor-se à decisão tomada pela anterior equipa. Para explicar aos cidadãos o que esteve na origem desta divergência e que motivo da sua candidatura independente da lista anterior. Ora bem, sobre lealdade e sobre a oposição, eu não me oposto a nada. Eu mantenho-me fiel à minha linha política que defendo. Portanto, eu não me oponho a nada. E não fui só eu que saí. Saí eu e também a Diana Fraga. Portanto, não fui só eu que saí. Ela saiu por imposição do partido. Por favor, não. Não sei, eu sou... Faz parte do partido. O senhor sabe isso. Permita-me uma coisa. Claro, eu até agora não intervi. Não interferi na conversa do Carlos. Portanto, não fui só eu que saí. Quanto à lealdade, eu falo pela minha. Os outros falam por eles. Independência não há nenhuma. Em relação à lista independente, não há nenhuma. Uma pessoa basta ler, portanto, o flyer, é uma subserviência ao arquiteto Luís Nobre, portanto, ao Presidente da Câmara. É pôr-se numa posição que, se porventura, e eu espero que ganhe Paulo Moraes, eu quero ver como é que uma junta, se porventura o Carlos Dias ganhar, portanto, como é que ele aparece perante portanto, a Câmara Municipal. No entanto, há uma coisa. A Câmara e o Presidente da Câmara não dá o que é dele. Dá o que é de todos. E deve ser independente nessa distribuição. Porque, quando me diz que eu, de facto, aceitei sim. Por acaso aceitei, mas ao fim de 3 semanas, 4 semanas, disse logo não vou, porque a técnica do Partido Socialista é esvaziar o PSD com listas independentes que não são nada independentes. Portanto, leiam o desdobrável que está a ser apresentado à população e é uma perfeita subserviência, para não dizer bajulação. Mas cada um toma a posição que entender. Eu defendo, portanto, estou a ser fiel e leal
aos meus ideais políticos. Farei tudo pelas freguesias, ouvirei as pessoas e farei tudo pelas 3 freguesias. Que ainda não falei sobre freguesias, falei um bocadinho sobre Portela, mas também gostaria de falar sobre Deu Cristo e Portela Suzano. Obrigado. Então, outra pergunta para o Sr. Carlos. Uma das principais críticas ao seu mandato tem sido a alegada dificuldade em garantir uma gestão equilibrada dos fundos entre as 3 freguesias da União. Pode explicar qual foi a estratégia seguida até agora e, caso seja reeleito, que medidas pretende implementar para assegurar uma maior equidade na distribuição? Respondendo ao Tomás, também respondo a essa pergunta. O Tomás lançou aqui uma questão que é: como é que, se eventualmente o Paulo Moraes ganhar a Câmara de Viana, me vou apresentar ao futuro Presidente? O mesmo problema tive eu há 4 anos. É um problema que não é problema. É um problema de... Chego lá, vou-me apresentar como Presidente da Junta, normalmente. Vou levar um caderno de encargos, normalmente, depois de aprovado o orçamento. E como o Paulo Moraes diz que é um homem de equilíbrios e de transparência, de certeza absoluta que não vai ter razão para deixar a União de Freguesias de suportar o Deu Cristo, porque ela se dá de fora. Quanto à gestão equilibrada, há uma coisa que se chama coesão territorial. E por arrasto também pode aqui incluir-se a coesão social. E em termos de coesão territorial, se Portela estava muito aquém, em termos de pavimentação de caminhos, muito aquém das outras 2 freguesias. Portanto, se é para haver um equilíbrio, se é para haver uma coesão territorial, é importante que nós vamos colmatar essas deficiências, de um lado, e colmatar do outro lado aquelas que são mais pertinentes. No caso concreto, em Portela Suzano, era o problema do cemitério, em Portela é o problema dos caminhos e outros. E em Deu Cristo, felizmente, em termos de pavimentação de caminhos, está muito à frente. Carece, e por isso é que nós temos no nosso manifesto uma parte que seja social. Por isso é que nós temos lá a criação de um centro de convívio, quase uma extensão de um centro de dia. Entretanto, também as verbas não são atribuídas numa freguesia de forma equitativa. A freguesia de Portela tem quase o dobro dos eleitores das outras. Portanto, este tipo de ponderação não é feito, temos uma verba de um determinado valor e vamos dividir da mesma forma em partes iguais. Não é assim que funciona. Portanto, aqui o principal é que haja coesão territorial e que haja coesão social. Obrigado. Passando agora para o Sr. Tomás Belo, queríamos falar um pouco da proximidade da freguesia que se está a candidatar. Considerando que você reside numa freguesia e tem residido já há bastantes anos, numa freguesia que é diferente da que se está a concorrer. E isso levanta algumas questões sobre se você tem uma plena noção das dificuldades e necessidades desta união de freguesias. Como pretende garantir que a sua presença e a atuação sejam eficazes para toda esta comunidade? Vou já responder muito rápido. Sobre a questão de Paulo Moraes, de se dirigir. O Carlos, mesmo que ganhe, perde capacidade de reivindicação tanto quanto... Isso é a sua opinião. Tanto quanto ao Presidente atual como ao próximo Presidente. Perdeu toda a capacidade de reivindicação. E vamos ver, eu serei o primeiro a dizer, se ele não terá perdido, eu serei o primeiro a dizer, dou a minha mão à palmatória. Quanto à minha residência, quero-lhes dizer que tenho 45 anos de administração pública. Trabalhei em Viana, trabalhei na Madeira, trabalhei no Porto e sempre me apresentei a horas, portanto, não é por aí que há problemas. Terminei a minha missão profissional ao fim de 45 anos. Achei que podia dar alguma coisa à terra que me viu nascer e em que eu fui criado. Tenho bens em Portela e em Deu Cristo. Tenho família em Portela. Família direta e primos e mais primos. Portanto, não me sinto incapaz
de aderir à freguesia que me viu nascer e crescer. Admito, não estava nos meus objetivos, de facto, candidatar, mas estarei de corpo e alma. Será uma missão, serei humilde, mas é uma missão. Eu que andei no seminário, aprendi a solidariedade e a missão. Vou cumprir os 4 anos, quer seja como Presidente de Junta, quer seja como elemento da Assembleia de Freguesia, à semelhança daquilo que fiz durante estes 4 anos como Presidente da Assembleia, irei cumprir plenamente e ouvirei as pessoas, aliás, provavelmente... terminar o seu discurso. Aliás, vêm muitas vezes, provavelmente, alguns vêm-me aí, portanto, a visitar as freguesias, eu tenho Moto 4, portanto, é a proximidade que eu tenho de fazer. Tenho de ouvir as pessoas. E é isto que eu... Ok, obrigado. Ainda para o Sr. Tomás, queremos falar um pouco do futuro da União de Freguesias. Sabemos que no passado esteve em cima da mesa a possibilidade de separar as 3 freguesias e você opôs-se a essa proposta. Na sua opinião, já existe uma verdadeira união entre estas 3 freguesias e como é que avalia o caminho feito até aqui, se realmente acredita que esta união existe? A União de Freguesias, cada uma tem a sua especificidade, cada freguesia tem a sua especificidade. Quando se pôs esse problema, e isso está em ata, eu fiz um levantamento, havia um requisito que era necessário para a desagregação de freguesias. Na altura, desagregação. Caso uma freguesia, bastava uma freguesia da União não ter os 750 eleitores, além de outros requisitos, mas os 750 eleitores, a desagregação não podia acontecer. Eu próprio disse, mantenho a situação, portanto, votei contra, disse que o processo andava. Nesse mesmo dia, antes da 1 hora, chegou ao Sr. Presidente da Junta todo o processo para a desagregação. Portanto, a oposição foi na reunião, mas fui eu sozinho, pronto, sou livre, disse quais eram as condições que eu pensava, era uma ilegalidade e, passados uns tempos, fazia falta a ata, marquei uma reunião extraordinária. Nessa reunião extraordinária veio a bancada que propôs a desagregação pedir para retirar o processo. E, portanto, suspendi a reunião extraordinária e, a seguir, na reunião seguinte, foi ratificado, portanto, esse retirar. Agora, passamos à criação, à possibilidade de criação, e eu, portanto, não me ponho à criação das freguesias. Portanto, estou aberto. A desagregação também tinha um problema que é, de facto, às vezes a capacidade de reivindicação que se perde. Mas pronto, pois isso, eu nisso sou uma pessoa e há um conjunto de pessoas, há a Assembleia que debate e decide. E, portanto, é isto que eu tenho a dizer sobre isso. Sobre o mesmo tema, passamos a voz então ao Sr. Carlos, o que quiser dizer sobre este tema. Não, isto aqui não há muito a dizer, não é? Isto é um problema que é da Assembleia, nem é da Junta de Freguesia. Quem decide estas coisas é a Assembleia, embora a Junta seja chamada a dar parecer. E neste caso concordo perfeitamente com o Tomás, porque a legislação não permitia que avançasse que avançasse, não é? Tanto nós como a Câmara estávamos condenados a dar um parecer negativo. Portanto, enquanto isto não alterar que a lei venha a permitir a criação de novas instituições, terá mesmo que ser assim. Só deixando um bocadinho atrás, o Tomás fala em proximidade. Que anda de moto 4, proximidade. Tem cá terrenos. Não é isto. A questão era, mora fora. Os terrenos estão cá, também tenho terrenos fora da freguesia, não é isso, não faz de mim parte daquela freguesia. Vila Franca, Mazareves, não faz de mim um membro daquela freguesia. Agora também isto são quase salvadores da pátria, com um percurso profissional. Bom, por aquilo que sei, por aquilo que conheço, não está em causa, mas teve tantos anos para contribuir com alguma coisa para a freguesia. Não é agora. A mesma coisa está a acontecer com o Paulo Moraes. Passa uma vida fora e agora de repente são salvadores da pátria. A proximidade das pessoas
não se faz de modo 4. Proximidade faz-se com serviços que beneficiem as pessoas, que estejam disponíveis aqui. E foi isso que nós fizemos, que lhe disse na primeira introdução. Tá? Isso é que é proximidade. É proximidade ao fim de semana, se acontece um funeral, estar aqui, porque as pessoas vêm a prover, perguntar como é que é. São essas pequenas coisas. A proximidade da Moto 4 é passar e andar. Posso? Obrigado. Posso? Mas por a seguir terá um momento para falar. Sr. Carlos, como é de conhecimento geral, a nossa União de Freguesias está distribuída entre 3 agregados escolares. Estamos a nossa escola de Portela no agregado de Montola, a de Deu Cristo no agregado de Lanheses e a de Portela Suzá no agregado de Barcelos. Já refletiu sobre possíveis soluções para melhorar esta situação e garantir uma organização mais eficiente das nossas 3 escolas da União de Freguesias? Já tive várias reuniões com o responsável da educação, com o vereador da área, e a Câmara paga uma mensalidade de 300 euros à Junta de Freguesia para efetuar o transporte das crianças que vão para Lanheses, da Deu Cristo, e já pensámos nisso, não está a ser fácil, mas a nossa ideia é mesmo trazer pelo menos os miúdos de Deu Cristo para a Escola de Portela. E agora, com o início da atividade da creche em Deu Cristo, já levantámos o problema também quando os miúdos saem da creche que transitem para o infantário em Portela. Isto está a ser analisado, é difícil. Em termos de saúde, Portela pertence à Extensão de Saúde de Vila Franca, da Extensão de Saúde de Vila Franca, que estaria em vias de encerrar se não fosse a Junta de Portela ter contratado uma pessoa para lá como auxiliar, por falta de pessoal. Portanto, essa situação foi resolvida. Neste momento, essa pessoa até já pertence aos quadros da Câmara. Portanto, nós temos feito um esforço nesse sentido, mas que não vai ser fácil, não. Ok, muito obrigado. Passo então agora a palavra ao Sr. Tomás para partilhar a sua visão sobre este tema. Voltando só um bocadinho atrás, eu tenho um compromisso que é, se ganhar, mesmo que fique na Assembleia de Freguesia, eu continuarei a estar presente. Mas eu pertenço à Assembleia de Freguesia há 4 anos, fui convidado. Se havia algum problema de falta de residência, não me convidaram. Quem convidou foi o Carlos. Por favor, não interrompa. Quanto ao resto, portanto, às perguntas que me fazem, isso de facto tem-se de pensar, porque e tem-se de tomar uma decisão que são 3 freguesias e de facto, portanto, a Suzá está virada para Barroselas, Deu Cristo está mais virada para Lanheses e São Portela mais virada para portanto, DARC, em termos de escolas e em termos de saúde. Mas isso, portanto, é um caminho que se tem de fazer. É um caminho que se tem de fazer. Admito que demora o seu tempo, não é fácil. Há hábitos criados. Aqui há um problema de mobilidade, portanto, em termos de serviço público, de caminhonagem, portanto, de transporte, tem de se pensar nisso. E a própria Junta de Freguesia, de facto, tem de se envolver nessa situação. Procurar que toda esta situação seja alterada para bem de todos. Mas também não é, eu acho que também não é problema. Eu acho que também não é assim um problema grave. Claro que mais tarde ou mais cedo, aliás, uma pessoa vê no município ao lado. Pedimos que conclua o seu pensamento mais rápido possível. No município ao lado, há, em termos de estudantes, de crianças, disso, há agrupamentos. E, portanto, portanto, acaba por. É uma questão de gestão. Mas isso será discutido em Assembleia de Freguesia. Para a nossa última pergunta, temos um tema que
preocupa um bocado sobre a juventude. Tendo em conta que os jovens das 3 freguesias que compõem esta união nunca tiveram projetos, atividades ou os tais espaços de ensino anteriormente referidos em comum, que propostas concretas apresentam para promover o envolvimento e a união desta juventude ao nível da União de Freguesias? Esta pergunta para o Sr. Tomás. Ora bem, Peço que respeite o tempo, por favor. compreendo. Aliás, estou a compreender isto. O que é que eu quero dizer sobre a juventude? A juventude tem de apresentar planos às juntas de freguesia. Há associações, há 3 associações, umas mais dinâmicas, uma outra que ainda está no início. Existe a vossa organização juvenil, vocês têm de apresentar planos na tal proposta que eu faço de orçamento participativo. Provavelmente vamos pensar numa forma de colaborar com as atividades que, porventura, a juventude apresente, até para haver maior convívio, que eu sei o que é, hoje em dia, o convívio que os jovens têm, muitas vezes peca, de facto, pela inexistência, não é? Às redes sociais. No entanto, tem de partir também de vocês esse pedido ou a apresentação de propostas. E estaremos abertos. Eu nisso não tenho qualquer problema de gestão, de abertura. Muito obrigado. Queremos agora meter a mesma questão ao Sr. Carlos. Temos também para respeitar o tempo. Está bem, deixe-me só puxar um bocadinho atrás, que o Tomás está a dizer que fui o que o convidei para a Assembleia. Fui na altura, discutia-se a possibilidade da reversão da reforma administrativa. E enquanto jurista, como ele gosta de dizer, seria uma pessoa indicada para estar na Assembleia. Foi isso. Só que ele esquece de uma coisa muito, muito importante. É que o Executivo é muito diferente da Assembleia. As Assembleias têm as que têm 4 por ano, têm o que têm. O Executivo tem que estar permanentemente a acompanhar o que é a freguesia. Então, são coisas, não são comparáveis. Quanto à juventude, nós, durante o nosso mandato, já demos um primeiro passo nesse sentido. Nós criámos o Dia da União, que se realiza no primeiro domingo de agosto, todos os anos. Culmina nesse dia. Mas há um conjunto de atividades onde envolvemos sempre os clubes, o Cristo, a escola, as associações e os jovens. Portanto, nós já demos um primeiro passo nesse sentido. Demos um passo também na terceira associação, que está numa fase embrionária. Fomos nós que lhe demos quase o empurrão para que eles arranquem. Portanto, nesse aspecto nós temos muito que fazer, é evidente, temos muito que fazer. Não pode ser só para a juventude, tem que ser, como está a fazer a escola, com um centro social intergeracional, sempre com o apoio da Junta, mas há muito a fazer. E nós, pegando um pouco e dando razão também ali ao Tomás, também tem que partir um pouco das associações dos grupos de jovens, dirigirem-se e apresentar planos do que pretendem fazer durante o ano. Certo. Então, agora nós vamos dar a cada candidato 1 a 2 minutos de espectro, respectivo tempo. Quantos? 1 a 2, para se direcionarem às câmaras e explicarem aos cidadãos desta União de Freguesias porque é que deveriam votar em cada um de vocês. Podemos começar com os Tomás. Ora bem, mais uma vez eu vou dizer, eu estarei permanentemente nesta União de Freguesias. Isso podem ter, portanto, podem ter certeza de que eu estarei permanentemente. Sempre pautei na minha vida profissional por estar
permanentemente nos serviços. Não é por eu dormir em Dark que eu vou faltar, seja o que for. Nestes 4 anos de mandato de Assembleia, eu estive sempre presente. A única coisa, o que é que eu pretendo fazer é ouvir as pessoas, estar permanentemente em contacto com as pessoas, isso podem ter a certeza, e tratar da coesão social a nível das 3 freguesias. Há medidas que, por exemplo, em Portela já ainda há muita falta a rede de abastecimento de água, que aparece agora no programa, mas que já falam há 30 anos. Podem votar em mim, podem ter confiança naquilo que eu proponho, claro que é para um mandato de 4 anos e os recursos também são escassos, mas tudo farei para implementar o que está no meu programa. Muito obrigada. Passamos então a palavra ao Sr. Carlos para promover a sua candidatura. É assim, nós temos plena consciência que fizemos um bom mandato. Temos plena consciência. Cumprimos na íntegra aquilo que prometemos. Conseguimos desbloquear inúmeros processos nas 3 freguesias. Loteamento de Fadais, estava não sei há quantos anos para venda. Alargamento do cemitério de Portela, estava não sei há quantos anos para compra. Este constrangimento, tínhamos que ir perto da junta, no meio da estrada. O acesso à escola, tudo situações que se vinham arrastando ao longo dos anos, o caminho da Barbalheira, situações que se vinham arrastando ao longo dos anos, e portanto acho que temos provas de que somos capazes de continuar todo este trabalho. É evidente que há sempre dificuldades, mas penso que fizemos por merecer para continuar. Pegando um pouco no lembro da outra lista, que dizem novo rumo, mas quanto a mim está mal, porque eles dizem novo rumo, mas falam do loteamento do Viso, que é um trabalho que é deste Executivo. Falam no loteamento de Fadais, que é um trabalho deste Executivo. Falam no caminho das Figueiras, num protocolo com o Centro Particular Social, que nós já o temos através da enfermagem e cedência de carrinhas. Portanto, eles vinham pôr era continuar o rumo do que este Executivo fez. E é isso que nós estamos em condições de continuar com o progresso nesta freguesia. Portanto, Então que... para terminar, é de lamentar, não vou dizer nem lamentar, que a outra lista precisou daquilo que nós estamos a fazer e que fizemos, incluindo tirar fotografias no ar, que são livres de tirar, e na casa mortuária, e colocar na página, a ver se passa ao de leve, como se fosse uma obra de uma lista que ainda não chegou. Muito obrigada. Vamos candidatos. Chegamos assim ao fim deste debate entre os 2 candidatos à União de Freguesias de Portela de Cristo e Portela Suzano. Agradecemos em primeiro lugar a presença e a participação dos candidatos, Tomás Belo e Carlos Dias, que estiveram disponíveis para apresentar as suas ideias, esclarecer as suas propostas e debater os desafios e as oportunidades que se colocam ao futuro da nossa União de Freguesias. Queremos agradecer também ao público que nos acompanha à distância pelo interesse demonstrado na vida democrática local. Reforçamos que a participação ativa de todos os cidadãos é essencial para construir uma união de freguesias mais junta, mais unificada e mais justa. Temos que relembrar que o voto é um direito cívico e votar é cidadania ativa. Apelamos a todos que participem nas próximas eleições de forma informada e consciente. Muito obrigado e bem-aja. Obrigado.